Meus nobres cartoleiros, esse é o bloco do Chegou o que faltava, meus amigos. Aquilo que a gente passou tantos meses aguardando, o Cartola FC está de volta. Hoje é dia de Cartola e aqui estamos mais um ano pelos seus Super Dicas para apresentar o nosso time que é chamado Super Touro. Vamos aí para mais um ano de muitas emoções, inclusive vamos passar aí gerações, né? Nós vamos começando em agosto, né, o Campeonato Brasileiro e promete ir até fevereiro, né? Nós nunca esperamos tanto tempo para poder começar o Cartola, né? Nunca a espera foi tão longa, né? E isso faz com que as coisas sejam um pouco modificadas nesse começo, né? Como se os times ainda tivessem vindo de uma pré-temporada para poder jogar o Campeonato Brasileiro. É mais ou menos como é na Europa todo ano, né? Porque o futebol ficou muito tempo parado e agora alguns campeonatos estaduais voltaram. Aqueles que vão ter partidas nesse fim de semana fizeram aí com que desse uma mexida no Brasileirão, né? 3 jogos foram adiados e só não foi mais porque outros campeonatos estaduais flexibilizaram aí, né? O único estadual que finalizou, né, dos times que estão na primeira divisão é o Campeonato Paranaense, na quarta-feira, né? O Campeonato Pernambucano, mas de toda forma o time que está na primeira divisão com a Sport não chegou na final. E o Campeonato Carioca, né, que esse aí já acabou mais tempo, foi o primeiro que voltou. Não vamos ter as partidas do Corinthians e do Palmeiras, que estão decidindo o Paulistão hoje. E não vamos ter o Bahia, que vai decidir o Campeonato Baiano, né? Enquanto que, felizmente, né, Campeonato Cearense, Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, Campeonato Goiano, são alguns exemplos aí de estaduais que flexibilizaram as suas agendas e com isso as partidas das equipes que estão envolvidas nesses estaduais não foram adiadas, porque aí, meu amigo, se a gente ficasse perto aí de 7 a 8 jogos a menos na rodada, era capaz deles cancelarem a rodada, né? A não ser que seria uma coisa engraçada, né? Escalar o nosso time em cima de 3 jogos. Já tá sendo difícil com 7, né? Com 3, então, pode jogar a toalha, né? E a ausência das partidas do Palmeiras e do Corinthians, principalmente essas duas, tá surtindo efeito na escalação. A gente tá tendo que pegar os times assim que também são favoritos, mas que vão ter jogos mais complicados. Já temos o caso do Flamengo, que 2 dos principais jogadores do Flamengo a gente não pode cogitar escalar nessa rodada, porque eles estão absurdamente caros, é um risco muito grande. Claro que eu falo do Arrascaeta e do Bruno Henrique. Então, em termos de Cartola, é como se o Flamengo estivesse jogando com time misto. O Grêmio já está sem o Everton Cebolinha. O Grêmio é um exemplo de time duas caras. Eu tinha falado isso no vídeo anterior, né? Enquanto o Novo Hamburgo jogou de um jeito, aí no Grenal, pelo Grenal, né? Por ter um estigma diferente, né? O Grêmio já foi um time, aquele Grêmio copeiro que a gente conhece, campeão aí de praticamente tudo, né? O Internacional também é um dos favoritos e o Ceará eu também considero como favorito na rodada aí. Só que são equipes que vão jogar fora de casa, né? E o Ceará desfalcado do seu principal jogador, o Vinícius, né? O Internacional, mesmo sendo fora de casa, eu acho que a gente já consegue confiar em alguma coisa. O Ceará também, Ceará mesmo sem o Vinícius ainda tem um jogador ou outro que vale a pena colocar, eu mesmo estou com um jogador do Ceará. E tá faltando eu dizer sobre Santos e Bragantino, é uma partida que completamente imprevisível, né, em termos do resultado. O Santos numa fase ruim, o Bragantino numa fase boa, mas o Santos tem uma trinca ali do meio para frente que é ótima de Cartola, e a gente tem visto o problema do Santos não está sendo de fazer gol. O problema do Santos é outro, de ter sempre jogador expulso, de sempre tomar gol de cabeça, né? A gente que acompanha aí os últimos jogos do Santos tem visto isso, mas o ataque continua fazendo seus gols, né?
e agora já estão sem treinador, né? O que resolveria o problema do Santos era trocar o presidente, né? Mas como isso é difícil de acontecer, sobra pro pobre do técnico, né? Mas pelo fato de terem jogadores bons de cartola nessa partida e estarem com bom preço, né? O caso aí da dupla de ataque do Santos, Marinho e Soteldo, a gente acaba forçado a confiar em alguma coisa. Então, como vocês podem ver, eu falei Flamengo, Grêmio, Inter, Ceará, Santos. As partidas que eu não estou mencionando, que são Fortaleza e Atlético Paranaense, e Goiás e São Paulo, eu sinceramente acho que nós devemos passar batido por essas partidas, mesmo São Paulo sendo favorito, mas o São Paulo está numa fase muito ruim. E o Fortaleza, mesmo pegando o time reserva do Atlético Paranaense, é um time misto, né? Mas o Atlético Paranaense ainda é um time muito forte para a realidade que o Fortaleza está passando. É um time que tem problemas aí em todos os setores do campo. Eu assisti aquele Ceará e Fortaleza na final da Copa do Nordeste, né? Pegou um adversário que estava jogando praticamente por uma bola e que não deixava jogar. Aí o Fortaleza mostrou todas as suas deficiências e não conseguiu ganhar aquele jogo do seu maior rival, acabou sendo eliminado, né? Então é isso, galera, é a resenha da rodada, é a resenha sobre os times aí que a gente tem para poder confiar. E sem mais delongas, eu vou agora apresentar a escalação do nosso Super Touro, que você também já pode ver aí na descrição do vídeo. Bom, o nosso goleiro vai ser o Vanderlei. O que acontece sobre o Vanderlei? Não está numa fase muito boa, mas a partida contra o Fluminense pode ser boa para ele, porque o Fluminense é um time que finaliza bastante. E também o Grêmio, pelos seus altos e baixos, pode permitir com que o Fluminense dê trabalho para o Vanderlei. Esse aí está mais pela questão das cartoletas, porque o Thiago Volpe, para mim que seria o melhor goleiro nessa rodada, eu acho 14 cartoletas muito arriscado, porque se o São Paulo tivesse bem mesmo, né, mostrando, pô, dá para confiar no São Paulo, eu até falei com vocês que eu cheguei a escalar o Thiago Volpe, mas aí eu não teria tirado, né? Porém, o São Paulo nessa fase ruim, pro Thiago Volpe tomar um gol e não fazer mais nenhuma defesa difícil, custa pouco. Então é melhor confiar no goleiro aí que começa custando 5 cartoletas, não deixa de ser um mito. A sua equipe joga em casa e ele tende a ser muito exigido. Então eu preferi não correr muitos riscos. Se tiver que tomar gol, se tiver que ir mal, pelo menos é um jogador barato e que não daria muito prejuízo. Nossos laterais, os laterais eu estou indo com o Rafinha do Flamengo, que treinou, já vai voltar aí contra o Atlético Mineiro, né? Esse é um caso de jogador vindo de lesão, mas por que eu estou confiando no Rafinha? Primeiro porque o Felipe Luiz não me passa muitas esperanças, né? O Rafinha, eu já acho um jogador melhor para Cartola, né? Tudo bem, em alguns momentos o Felipe Luiz, a gente lembra, ele imitava, ele ia bem, né? Só que eu sempre preferi o Rafinha. E teve o Fla-Flu, a final do Campeonato Carioca, mesmo o Rafinha jogando contundido, o que o bicho jogou de bola, meu amigo, não foi brincadeira. Quem assistiu aquele Fla-Flu sabe do que eu estou dizendo. Então, para ele jogar, é porque ele está bem. E isso me motivou a poder colocar ele, até porque eu acho que pelo menos um jogador do Flamengo na defesa, né? A gente que já faz costuma fazer um sistema defensivo bem mesclado, né? Pelo menos o Rafinha eu acho que vale considerar. Eu escalei pensando nisso, porque mesmo ele voltando de lesão, se ele treinou e vai para o jogo é porque ele realmente tem condições de jogar. Já temos experiência de ter visto isso acontecer. Na outra lateral eu estou com o Bruno Pacheco. Esse é um jogador que a gente lembra que tem um histórico bom no Cartola, né? Apesar de que eu tô com um pouco de pé atrás com jogadores assim que já foram bons de Cartola e que agora estão voltando, né? Assim, eu não consigo confiar 100% que casos como Bruno Pacheco, o Sander do Sport, que eles vão continuar nessa fase boa. Porém, a escolha aí por um lateral do Ceará foi para poder não ter jogador demais do Grêmio na defesa, né? Que eu já vou ter 2.
A zaga é Cuesta e Jeromel, isso aí vai ser para todo mundo, né? Já fica aqui avisado que a minha zaga também é essa mesmo e não tem nem o que a gente analisar, né? Só tem os dois para escalar, então a zaga vai ser Cuesta e Jeromel. Então, se eu fosse com o Orejuela, por exemplo, do Grêmio, né, o Bruno Cortez, 3 na defesa, né, do time do Grêmio já seria uma coisa muito grande, né? E eu até cogitei um lateral do Internacional, né, o Savarino ou o Moisés. Porém, o que eu tenho visto do Inter, o Savarino é um jogador muito faltoso. Ele até chegou sendo bem visto, né? Teve um colega que falou comigo, observa aí o Savarino, ele pode ser bom aí pro Cartola, mas eu sinceramente não consegui ter confiança. E o Moisés, eu posso garantir para vocês, dos jogos que eu assisti do Internacional, ele foi muito omisso ofensivamente. O Inter não jogava pelo lado dele e quando jogava, nunca era ele que participava da jogada de ataque. Então, por essas e outras, eu não estou indo com o lateral do Internacional e não estou indo com o lateral do Grêmio, porque eu já tenho 2 defensores do Grêmio já na minha defesa, Vanderlei e Pedro Jeromel. O meu outro lateral é o Cuesta. Aí a gente pode escolher se é melhor o Bruno Pacheco, se é melhor o Samuel Xavier, né? O que eu tenho visto do Samuel Xavier, ele também um pouco abaixo e é um jogador que tem tomado mais cartões e não tem sido assim tão participativo ofensivamente quanto ele já foi, né? Não que ele perdeu essas características, ele só não está conseguindo, nas partidas que eu assisti, ser aquele Samuel Xavier que a gente conhece, né? Um dos principais jogadores do time do Ceará. Vamos para o meio de campo. O meio de campo começa com o Thiago Galhardo, esse uma unanimidade. Além dele ter um histórico bom de Cartola, ele tá jogando pra caramba no Inter. Inclusive ele tá jogando avançado nesse jogo de amanhã. De hoje, né, vai ser Coritiba Internacional. Ele vai ser atacante junto com o Guerreiro. E até mesmo no Grenal, mesmo o Inter tendo perdido, o bichinho jogou muita bola. As partidas que o Internacional fez pelo Campeonato Gaúcho antes desse Grenal, ele também vinha muito bem. Então é um jogo bom para o Internacional, mesmo fora de casa. Então esse é um jogador, unanimidade, todo mundo, eu recomendo que tenha o Thiago Galhardo. Segundo meio campista, aí já começou a complicar mais o negócio, né? Porque a gente já tem poucas opções e a rodada ela tá difícil, né? Então o que eu fiz? O meu segundo meia tá sendo o Alisson do Grêmio, é o jogador que eu vou ter aí do Grêmio do meio para frente. Agora sem o Everton Cebolinha, a tendência é que o Alisson jogue os 90 minutos, né? Não tem mais ninguém pelo lado dele, pelos lados, né, do meio de campo, né, do Grêmio, né, que possa colocar ele no banco. Então ele tem grande chance de jogar os 90 minutos. O PP, que seria esse jogador, já vai ser titular também. E o Alisson, ele tem a questão da bola parada, ele é um jogador importante, né, no time do Grêmio, que se tiver num bom dia, ele tem chance aí de ser participativo. Apesar, assim, é um jogador que eu tô escalando porque é o que tem, né? Eu, assim, confiança mesmo, assim, certeza de que ele vai bem, igual eu tenho quanto ao Thiago Galhardo, não chega nem perto, né? E o meu terceiro meia, tanto é que meu terceiro meia estava sendo Vinícius do Ceará, que eu já estava com o pé atrás, porque ele tá vindo em constantes lesões, né? Nas 2 partidas da final da Copa do Nordeste ele saiu lesionado, porém eu ainda tinha uma esperança dele ter se recuperado, dele conseguir aguentar esse jogo contra o Sport, mas acabou que ele ficou fora mesmo. Então a minha aposta de terceiro meia está sendo num jogador para roubadas de bola, agora é desarme, né? É um jogador que tem feito partidas muito boas esse ano, teve muito destaque, né, nos Fla-Flus. Eu falo do Dodge, o volante do Fluminense. Eu entendo que é uma partida boa para ele nesse aspecto, né? Ele vai ser bastante exigido e é um jogador que, assistindo jogar, sempre me passou a impressão de ser um bom jogador de Cartola e eu estou confiando nele por conta disso. Poderia ser o Everton Ribeiro, mas o Everton Ribeiro, sinceramente, eu acho difícil, né? Fazer alguma coisa, é difícil ele aparecer nessas partidas maiores, né?
Enquanto que o ataque do Super Toro, nós estamos com Gabigol de capitão, praticamente assim, indo com a maioria. Eu não vi muita esperança para capitão nessa rodada. Sinceramente, eu posso dizer que eu não confio em quase ninguém. E o Thiago Galhardo, apesar de eu confiar bastante, mas capitão para ele é um pouco pesado, né? Então vamos no Gabigol mesmo. Os nossos outros dois atacantes é a dupla do Santos, que são o Marinho e o Soteldo. Como eu tinha falado com vocês, a minha análise sobre o Santos é de que o time não está tendo problema para fazer gol. O problema do Santos é de temperamento dos jogadores, né? Todo dia, todo jogo um jogador expulso. E problemas defensivos de sempre tomar um gol de cabeça. E o nosso goleirão também, né? O Vladimir, cá pra nós, né? É só chutar que é gol. Infelizmente, o bichinho não tem nível para ser titular do Santos, né? Então, os problemas do Santos é tudo, menos o seu ataque, que continua fazendo gols, continua jogando bem, e os jogadores estão com preços maravilhosos. Eu preferi muito mais essa dobradinha do Santos do que, por exemplo, um atacante do Grêmio, né, que tem o PP e o Diego Souza, ou até mesmo o Paulo Guerreiro, que eu acho perigosíssimo, tá caro. E o jogo do Inter é fora de casa, né? Isso, apesar do Inter ser favorito, a gente sempre considera, né? E é um jogador para fazer gol. Se não fizer gol, perdeu. E custa 13 cartoletas. Se ele não fizer gol, meu amigo, vai fazer falta essas cartoletas que ele vai perder. Outro que eu cogitei, até falei com vocês que eu tinha escalado, né? O Arthur do Bragantino. Depois, considerando, né, que o jogo do Bragantino vai ser muito complicado, né, contra o Santos, mesmo o Bragantino sendo favorito, mas tem os seus riscos essa partida, e o Arthur é um jogador caro, então eu preferi não arriscar. De repente, se fosse um jogo da 10ª rodada, eu tinha apostado nele, né, que ele não teria risco aí de sofrer uma grande desvalorização, né. O nosso técnico é o Felipe Conceição do Bragantino, e esse time foi montado ao preço exato de 83 cartoletas. Sempre considerando os riscos, né? Tentando ao máximo aí jogadores bons para poder valorizar e bons para poder pontuar, né? Que é a dinâmica aí da primeira rodada. Como nós estamos com as partidas muito complicadas e os cartoleiros estão praticamente indo no mesmo caminho, eu entendi que é bom acompanhar a maioria aí dos cartoleiros, porque as opções extras, né, aquelas que a gente tira da cartola, né, tira da manga, não apresentam também muita inspiração. Então é isso, meus amigos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem escrever aí nos comentários. Eu deixo essa escalação também na descrição do vídeo. Aquele abraço e bora mitar!